Coração de mãe, Reha entra em pânico com a máfia e toma decisão desesperada. Confira o que está reservado para o próximo capítulo da novela turca exibida na tela da Record TV. A situação de Reha se complica drasticamente no trabalho após um cliente inconveniente começar a importuná-la no bar. A discussão rapidamente perde o controle, ganha proporções gigantescas e o tumulto termina de forma drástica, com todos os envolvidos sendo levados para a delegacia. Em um ato de desespero e falta de escrúpulos, ele decide que usará o dinheiro da poupança dos próprios filhos para quitar suas dívidas com os criminosos. Enquanto isso, Andy abre o coração com uma amiga e desabafa sobre seus sentimentos pelo novo amante, tomando a iniciativa de ligar para ele e agendar um encontro secreto. Em outro núcleo, Omer vai até a residência de Azam com o objetivo de buscar Nazli. Já na família de Turkan, o clima é de pura indignação. A matriarca perde a paciência e reclama publicamente do comportamento de Aissa, que continua gastando com futilidades e compras supérfluas, comprometendo o orçamento da casa. Vale lembrar que o mistério sobre o sumiço de Irmak movimentou o capítulo exibido ontem 23 na Record. Van finalmente ligou os pontos e passou a desconfiar que Tekin é o responsável pelo desaparecimento da jovem. No desenrolar dos últimos acontecimentos, o empresário surpreendeu a jovem com uma proposta irrecusável, enquanto Aissa tentou dar conselhos amorosos para Karsu organizar sua vida sentimental. No lado obscuro da trama, Andy foi até a clínica de Matt e recebeu um convite audacioso do marido de sua amiga para um encontro às escondidas. O vilão, que falhou em cumprir suas promessas com a máfia, encontra-se encurralado pelos criminosos e terá que pagar caro pelo prejuízo. Sem escrúpulos e desesperado para se livrar das ameaças, o ex-marido de Karsu arquitetou um novo plano e tenta convencê-la a promover um encontro entre os filhos. Leia mais, Coração de Mãe, novos vizinhos movimentam a trama ao chegarem para morar ao lado de Feliz. Siga o canal da Contigo no Instagram e fique por dentro das notícias mais bombásticas dos famosos bastidores da TV e novelas. Agora que vocês já ficaram por dentro do que vai rolar nos próximos minutos de Coração de Mãe, eu preciso abrir um parêntese aqui com vocês, porque a gente não pode simplesmente passar batido por essa espiral de decadência do personagem Reha. Para quem está acompanhando a trama, o Reha não é apenas um coadjuvante qualquer. Ele é a personificação daquele tipo de vilão que a gente ama odiar. O homem comum que se perde na própria ganância e que, no caso das novelas turcas, assume contornos quase trágicos de tão patéticos. Mas para entender por que a gente se irrita tanto com ele, a gente precisa olhar para o trabalho de atuação que constrói esse personagem, e também para como o gênero dramático turco, o famoso Dizi, utiliza esses arquétipos de forma tão precisa para prender a nossa atenção. O Reha, nesse contexto, representa o fracasso moral que muitos desses personagens buscam esconder atrás de uma fachada de respeitabilidade. Quando a gente vê alguém capaz de tocar no dinheiro da poupança dos próprios filhos, a gente não está vendo apenas um roteiro de ficção. A gente está vendo uma exploração profunda dos limites do egoísmo humano, algo que a teledramaturgia turca domina como ninguém no mundo hoje. Falando um pouco sobre a construção desses personagens, é fascinante notar como essas novelas, que ganharam o Brasil através da tela da Record, carregam uma carga emocional muito pesada, quase operística. A trajetória do Reha, que agora se vê encurralado pela máfia, é um prato cheio para quem gosta de analisar o arco de redenção ou, nesse caso, de queda livre. Ele é o exemplo clássico do homem que tenta dar um passo maior que a perna, alguém que vive de aparências e que, quando o castelo de cartas começa a desmoronar, não tem a hombridade de assumir seus erros, preferindo arrastar quem estiver perto, inclusive a própria família, para o fundo do poço com ele. E é exatamente aqui que a trama me prende, porque a gente sabe que ele vai fazer de tudo, absolutamente tudo, para se salvar, o que cria uma tensão constante. Não é apenas uma história de máfia e dívidas. É sobre o desespero de um homem que perdeu o controle sobre a própria vida e que agora tenta desesperadamente recuperar o poder através da manipulação emocional de figuras, como a Karsu. E vejam só, o comportamento de personagens como a Andy, que vive essa dualidade entre o desejo proibido e as convenções sociais, só reforça o quanto essa novela é um estudo de contradições. A Andy, ao buscar esse romance secreto, mostra que mesmo em um ambiente opressor e repleto de segredos sombrios, a busca pela satisfação pessoal ou por um refúgio emocional ainda é o motor principal das ações humanas. Ela é um espelho para quem assiste, até onde a gente iria por uma ponta de felicidade ou de emoção, mesmo sabendo que as consequências podem ser desastrosas. O contraste entre o núcleo da família da Turkan,
lidando com problemas cotidianos como a irresponsabilidade financeira da Aissa e o núcleo do crime, onde a vida está literalmente em risco. É o que mantém o ritmo dessa produção tão frenético. É a mistura do caos doméstico com o suspense policial que faz com que a gente não consiga desgrudar os olhos da tela. Eu particularmente acho que a televisão brasileira acertou em cheio ao apostar nesse formato das novelas turcas. Existe uma diferença fundamental na cadência narrativa. Enquanto a nossa dramaturgia muitas vezes foca em núcleos cômicos e tramas que se estendem por meses, as produções turcas têm uma urgência, uma intensidade no olhar, um foco nos detalhes do sofrimento e na justiça poética que é muito peculiar. O Reha, por exemplo, é o tipo de vilão que, se estivesse em uma novela nossa, talvez ganhasse um arco de redenção mais rápido ou até uma abordagem mais leve. Lá não. Ele é confrontado pela máfia, ele é confrontado pela miséria das próprias escolhas, e não há um filtro de proteção para ele. Isso torna a experiência de assistir muito mais visceral. A gente sente a angústia da Karsu, a gente sente a desconfiança do Van, que agora começa a ligar os pontos sobre o Tekin. Por falar nisso, a subtrama do desaparecimento da Irmak é o que dá o tom de mistério noir para a história. O Tekin é o contraponto perfeito para o desespero do Reha. Enquanto um é o caos desorganizado e falido, o outro é o mau calculista, o empresário que usa o dinheiro e a influência para manter o controle sobre o destino dos outros. Essa correlação entre o passado e o presente dos personagens é o que dá profundidade a essa obra. Quando vemos o Reha tentando convencer a Karsu a promover um encontro entre os filhos, a gente não vê apenas um pedido de pai. A gente vê uma estratégia fria de quem usa os vínculos afetivos como moeda de troca. É de uma baixeza que nos faz questionar o que define a paternidade. Será que o amor pelos filhos justifica a proteção? Ou será que ele é apenas uma ferramenta para o Reha se sentir menos culpado? Na minha visão, a televisão brasileira ganha muito ao exibir esse tipo de conteúdo porque nos força a sair da zona de conforto. Não é apenas entretenimento descartável, é uma janela para uma cultura que valoriza o drama de forma absoluta. A gente vê o cenário geral da trama e percebe que ninguém ali é puramente bom ou puramente mal, com exceção talvez dos vilões declarados. Mas mesmo eles possuem camadas que revelam traumas ou ambições que justificam, ainda que não perdoem suas atitudes. E claro, o papel da Aissa, que traz esse conflito geracional e de valores, é essencial para que a novela não fique pesada demais. O embate com a Turcan, a matriarca que tenta manter o orçamento sob controle enquanto a filha gasta com futilidades, é algo que acontece em quase todo lar. Esse é o segredo do sucesso dessas produções. Elas conseguem equilibrar o drama shakespeariano com o drama de vizinhança, o que aproxima o público. A gente se identifica com a indignação da Turcan, mas a gente também observa, com um misto de horror e curiosidade, a descida ao inferno do Reha. É uma montanha-russa de emoções. E convenhamos, o desenrolar dessa história com a máfia promete tirar o sono de muita gente. Quando um personagem como ele, que já não tem nada a perder, é pressionado contra a parede, a tendência é que ele cometa erros ainda maiores e mais perigosos. Para concluir, eu diria que o momento atual da novela é um ponto de virada crucial. O cerco está se fechando, tanto para quem deve dinheiro quanto para quem guarda segredos inconfessáveis. A dinâmica entre o que a gente já sabia sobre o passado deles e o que está acontecendo agora é o que torna o capítulo de hoje imperdível. Fiquem de olho, porque a forma como essas decisões desesperadas vão impactar o futuro próximo vai definir quem sai dessa trama com a vida intacta e quem vai se tornar apenas mais uma lembrança amarga no histórico dessa família. É um exercício de narrativa que nos mantém engajados, torcendo, discutindo e, acima de tudo, querendo saber qual vai ser o próximo passo dessa rede de intrigas que, como a gente bem sabe, dificilmente termina bem para quem escolhe o caminho da desonestidade. Acompanhar a evolução dessa história é um privilégio para quem ama uma boa narrativa, e eu estarei aqui junto com vocês, analisando cada detalhe dessa teia. Preparem a pipoca, porque pelo andar da carruagem, o clima vai esquentar muito mais nas próximas semanas. E a gente não vai perder nem um segundo dessa movimentação. Então, gostou da notícia? Legal. Agora como é que você pode me retribuir? Deixando um like, claro! Se inscreve no canal, afinal de contas você absorveu uma notícia, amanhã tem mais, de hora em hora eu posto notícia, eu mesmo administro esse canal. E toda vez que alguém se inscreve no canal, sobe uma notificação no meu celular aqui, eu fico muito feliz, porque é satisfatório você fazer um vídeo e ver um like, ver um inscrito, e não custa nada pra você, olha que legal. Não custa nada você me fazer feliz agora, eu tô te pedindo sua ajuda. É só um dedinho assim, ó, pum,
se inscreveu e me deixou feliz. Te agradeço já, tá? E fica atento, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, muita notícia.